Saudações a todos, estamos de volta ao canal Papo de Autor. Hoje nós vamos falar de um livro diferente dos outros que a gente estava resenhando. O livro, escolhido para este vídeo é um livro que eu considero muito especial. Eu o conheci em 2015, no início de 2015, foi publicado em 2014, que se chama Entre Quatro Poderes, do grupo SIC. Não, você não escutou errado. O grupo SIC é um grupo de amigos, 4 jornalistas, entre eles, vou lê-los o nome: Anderson Fernandes, Débora Caoro, Khadija Campos e Rodrigo Dias. Eu tive a oportunidade de conhecê-los numa feira do livro na Baixada Santista. Eu estava divulgando o meu livro e aí eu tive contato com eles e me interessei muito pela obra. Entre Quatro Poderes é uma obra fictícia baseada em informações que esses 4 jornalistas foram coletando ao longo do tempo de suas carreiras. E o cenário especificamente é o clima e o ambiente da política. Eles vão criar a cidade imaginária de Soares, interior de São Paulo, e vai contar as desventuras de Alberto Barão, conhecido na cidade popularmente pelo apelido de Churrasco. Vejam só, Churrasco, o apelido dele. É por ele que a gente vai ouvir falar, do personagem na maior parte da obra. A gente só vai lembrar do nome, de batismo dele apenas no segundo capítulo. Praticamente só no segundo capítulo. Por que o segundo capítulo? Uma das coisas que achei muito bacana do livro é que ele começa com um final. Ele faz a seguinte trajetória: cena final, aí segue o início da história toda, mostrando que Churrasco, começou com uma infância humilde, mas interessado em melhorar a vida não só sua, mas de outras pessoas simples. Ele começa a engrenar na carreira política. Começa como assessor, E aí, de repente, ele se vê às voltas do poder da cidade de Soares. Outra figura também importante que nós temos que falar é do seu irmão Cláudio, que somente vai ser conhecido por Cláudio, depois a gente entende porque ele se transforma em Churrasco depois. Nós vamos ver Zé Ribeiro, que encarnaria a figura do político com boas ideias, não necessariamente o político honesto, mas o político com boas intenções, e também a filha de Zé Ribeiro, que é Estela, encarnaria a figura da moça bonita, pelo qual não só Churrasco, mas também seu irmão são encantados desde da juventude. Uma das coisas que eu acho interessante nessa obra, e aí seria um grande exercício de estudo para escritores nacionais, é que a obra foi escrita por 4 mãos. Na verdade, até minto aqui, 8 mãos, 4 pares de mãos. E aí nós vamos ter a seguinte situação. É interessante porque eu consegui detectar um pouquinho quando eram. Eu não consegui detectar assim quem era quem escrevendo. Cada capítulo parece ter sido entregue para um dos autores e ele vai até o final. A gente percebe que a linguagem é a mesma até o final do capítulo. Dá para perceber um pouquinho quando são as autoras escrevendo, quando a gente percebe um pouquinho aquele estilo mais feminino, inclusive do ponto de vista das personagens femininas da história, e o ponto de vista masculino, quando são os homens que estão escrevendo o texto. Do que é mais precioso nesse livro? Ele mostra o jogo do poder. É interessante dizer que os 4 escritores escrevem em estilos que são bem sutis, assim, a diferença de um para o outro. Um é um pouquinho mais detalhista,
o outro é mais rápido, mais focado na ação da história. E de todos os personagens que eu acho interessantes na história, vale em destaque a Estela, né? Justamente a filha do Zé Ribeiro, e também, né, quase numa onipotência assim da influência dele na história, o Armando Pimenta, tá? Outra parte interessante é que a gente vai vendo, né, os limites do poder. O quarto poder tem aí a questão da imprensa, por isso do nome, né? Que existe a Danica, personagem que faz parte também, que também está lutando nessa parte aí da luta pelo poder também. A gente tem aquela visão, né, na política. Ninguém presta, todo mundo é farinha do mesmo saco. E a gente também tem aquela visão, né? Fulano roubou, fulano que eu não gosto, roubou. A gente nunca tem aquela visão mais crítica de como fulano roubou, como fulano conseguiu. E o que o livro mostra, escrito lá em 2014, né, que inclusive o cenário político é outro no Brasil, o que ele mostra é como é esse mecanismo. Inclusive de converter, né, figuras que iniciam a carreira política bem intencionadas em figuras corruptas, né? Seja por intenção, seja contra a sua vontade. Então, entrego aqui o livro Entre Quatro Paredes, um livro que eu recomendo muito. A escrita é muito boa, mesmo dos quatro autores, nas suas diferenças, todos eles têm um talento muito especial em escrever, tá? E é uma obra que eu recomendo, tá certo? Obrigado e até o próximo vídeo.